Olá, tudo bem? Você está em Órbita dos Sonhos, eu sou Clarissa De Franco e hoje nós vamos analisar um sonho de um sonhador do gênero masculino que, me mandou um montão de sonhos e ficou na fila me esperando, tô até com vergonha, tem bastante sonho pra gente analisar, né? E aí, bom, foi o que deu. Ele contou que ele sonhou na mesma noite com dois sonhos, né? E ele resolveu contar os dois, então ele chama como segunda parte do sonho, mas é um outro sonho. Então, assim, a gente vai tentar juntar esses sonhos. Eu não sei se ele não deu um título ou se eu perdi aqui no meio das questões, né? Então, a gente mesmo vai colocar uma imagem para esse sonho e enfim, né, um título aqui juntos, tá? Bom, o sonho é assim. Ele conta: eu estava indo para uma balada acompanhado de alguém que eu não conhecia, né? E dentro do carro dele, que é um Citroën vermelho, né? E a gente ia para a Liberdade. No final da noite, minhas lentes de contato estavam ressecadas. A gente tinha caminhado para uma espécie de mercado, entrou no mercado para comprar umas coisinhas, tal. Depois saí e fui pensar no carro. Onde que estava o carro? Procurei, o carro estava, cadê o carro? Foi ao estacionamento, onde ele lembrava de ter deixado, aquela sensação meio pós-balada, pós-bebida, né? Aí o carro não estava lá no estacionamento, rodou, não estava lá. E aí ele foi ficando meio ansioso, ele falou, bom, o que eu vou fazer? Vou pegar um Uber, né? Pegou esse Uber e depois ele teve a ideia de acionar o GPS do carro. Na verdade ele fala, eu tive essa ideia. Não, uma amiga teve essa ideia de acionar o GPS. E aí ele voltou ao estacionamento onde ele já tinha procurado e o carro tava lá, mas ele tava num cantinho, num lugar assim meio disfarçado, assim, que tinha uma tábua em cima dele. E ele foi procurar pela placa e a placa tava mudada, trocaram a placa do carro. E aí ele fala, caramba, meu Deus. Então, eles estão querendo dar um sumiço no meu carro mesmo, né? Ele se assusta e essa termina a primeira parte do sonho. Aí na segunda parte, ele fala que estava começando as férias dele, ele também estava no carro, mas o irmão estava junto com ele no carro, né? E aí eles veem o Guga, o tenista, né? E esse sonhador fala que é o tenista, aquele tenista super simpático, né? De cabelinho loiro encaracolado, que faz uma referência, assim, muito positiva, né? Do tenista. E aí ele fala que mais tarde ele estava já saindo do hotel, né? E apareceu um carro, né? No hotel, assim. E aí quem saiu do carro foi uma garotinha loira e o Guga de novo e a esposa dele. Bom, ele ficou imaginando assim, putz, quantas vezes uma pessoa famosa recebe alguém dizendo, olha, você sabia que eu sou seu fã e tal? Ele falou, putz, isso não deve acrescentar nada para a vida da pessoa, deve ser chato, uma coisa assim, né? Mas mesmo assim, enfim, ele foi lá, começou a brincar com a menina e começou a conversar. E aí eles foram pra praia juntos, né? Com o Guga, com a esposa, com tudo, o irmão dele e ele, né? E aí o Guga sentou numa cadeira de praia, a esposa numa espreguiçadeira e ele tava brincando com a menina, agachado, assim, de cócoras, brincando na areia, né? Com a menina. E aí, de repente, a esposa e o Guga colocaram os pés nas coxas do sonhador, né? No sonho. E como se fosse, né, uma coisa assim, colocaram assim, né? Se esticando e tal. Aí um lado dele pensou, nossa, legal, isso é um sinal de intimidade. E o outro falou, mas isso também pode ser uma coisa de subjugar, né? De ser subjugado. Eles estão aqui se apoiando os pés em mim. E aí termina o sonho com essa imagem dupla, assim, dúbia. De um lado ele pensando, nossa, a gente ficou amigo, né? O Guga, a esposa, ficaram meus amigos. E do outro essa questão meio subjugada. Bom, um símbolo que aparece nos dois sonhos é o símbolo do carro, embora no segundo sonho ele tá bem, né, só no comecinho e tal. Mas né, também tem, porque a família sai do carro, ele vê as meninas no carro, a menina e o Guga e a esposa no carro. E também ele tá no carro com o irmão. Então também aparece. É um simbolismo que tá nos dois. Então já a primeira coisa que a gente tem que pensar
é que o carro, ele é um símbolo que tá ligado ao direcionamento que a gente dá para a vida, né? A gente pegar a vida nas nossas mãos e direcionar. E aquela energia de que a gente está dirigindo, de que a gente está conduzindo, de que a gente está controlando, de que a gente está colocando um rumo, né? Para nossa vida, para nossa jornada, para nossa caminhada. E aí no primeiro sonho ele fala do carro assim, né? Olha, eu tava indo pra balada no meu carro vermelho, Citroën vermelho, né? Então ele dá todo um destaque, além desse carro, né? Do carro já representar a nossa direção, né? Como a gente dirige a vida, esse nosso impulso de dirigir a vida. O carro vermelho, ele traz outros elementos, né? Porque a cor vermelha, ela tá ligada aí a uma energia muito intensa. Então uma energia emocional, uma carga emocional de apaixonamento, de intensidade, às vezes até de agressividade, mas enfim, é um carro vermelho, não é qualquer carro, né? Um carro vermelho. Então, tem aí uma intensidade, uma vontade de dirigir a vida grande, intensa, né? Mas aí o que acontece, né? Ele tá indo para onde? Ele tá indo pra balada e ele fala, né? A gente tá indo pra Liberdade. Claro que ele se referiu ao bairro de São Paulo, Liberdade, tem um bairro em São Paulo, né? Para quem não conhece, é de outro estado, de outros estados, mas é muito interessante pegar essa imagem, né? Para onde a gente está indo? A gente está indo para a Liberdade, né? Num carro vermelho para a Liberdade, uau! Então, assim, essa querida de que tô conduzindo, tô guiando a minha vida, tô com energia, tô com intensidade, indo para uma balada e me guiando para a liberdade. Eu quero ser livre e quero viver. Então, essa perspectiva é muito intensa, né? Aparece no sonho. E aí, no final da noite, a lente de contato dele tá ressecada. Essa é outra imagem importante, é um símbolo que a gente não pode deixar de passar, né? A lente de contato, né? Quer dizer, a lente é o mecanismo, o veículo pelo qual a gente vê, né? Quando a gente tem aí alguns graus, alguma questão, né? Na visão, a gente precisa através da lente que a gente ajusta a nossa visão para o mundo. E se a lente está ressecada, né, essa visão se torna prejudicada. Então, de algum modo, aí no processo de caminhar para a liberdade, se dirigir essa energia para a liberdade, ele passa a ter menos visão, a visão dele fica prejudicada, né? Fica ressecada, ou seja, algo na visão dele tá machucado, tá prejudicado, então não tá numa visão plena da situação. E realmente, né, ele fala que ele tá meio bêbado, aquela sensação pós-balada, então ele tá ali com toda uma percepção que não é a mais límpida da situação, né, a mais clara. Bom, e aí o que acontece com tudo isso? Ele vai e passa no mercado, né? Num mercadinho, comprar umas coisas. Aí o símbolo de mercado me dá uma sensação, né? O mercado é aquele lugar onde a gente faz as escolhas, né? Vai pegando aquilo que a gente precisa, aquilo que é bom pra gente, aquilo que a gente quer. Enfim, é um local de exercitar essa liberdade que para onde ele estava indo, né? É um local de você exercitar. Se você tem condições, você vai lá. O mercado tem essa coisa do self-service, né? Você vai lá, serve a si mesmo e exercita a sua liberdade de escolha do que você quer, de consumidor. Então tem essa coisa esse empoderamento no sonho, né? De essa perspectiva de estou exercitando a minha liberdade no mundo, estou aqui fazendo as minhas escolhas, estou comprando o que eu quero, estou indo para a liberdade num carro vermelho. Mas a minha lente já está ressecada, eu não estou enxergando bem, né? A minha lente está ressecada, eu tô bêbado, e aí na hora de voltar, né, para voltar a se conduzir, né, no caso se conduzir com o carro para casa, o carro não tá lá. Então, no meio do caminho, essa busca pela liberdade para exercer aquilo que seria, né, as suas escolhas livres, algo passa que perde a visão das coisas, né, ou a clara visão das coisas, e deixa de ter um veículo, ou seja, esse empoderamento do começo do sonho, ele muda, né? Esse empoderamento, ele passa a ser outra coisa, porque ele passa a ser uma situação de, bom, cadê o veículo? O veículo, ele é muito importante porque é aquilo que
faz a gente passar de um estágio para outro, de um lugar para outro, né, de uma situação para outra. Então o veículo ele faz essas pontes, né? Então emocionalmente o carro não é, além de ser esse direcionamento da vida, né, essa direção, essa energia de controlar, dirigir para onde eu quero, o meu rumo, esse empoderamento, né, essa autonomia, independência e tudo. O carro ele tá aí ligado também como um veículo de possibilitar mudanças, né? Mudanças de lugares, mudanças de visão, mudanças de tudo, né? Então o carro ele é um veículo. Lembrando que o carro no tarô ele é uma carta muito assim na tomada assim da adolescência para a vida adulta, né? Quando o jovem adulto pega ali mesmo a sua vida, o seu rumo nas mãos, né? Então é uma carta de muito empoderamento, é uma imagem de muito empoderamento, é uma imagem da saída da casa dos pais, é uma imagem de você ir para o mundo a partir das suas escolhas e geralmente mostrando um ímpeto jovem, né? Mas aí algo passa que ele perde esse veículo. E perder esse veículo é importante demais, né? A gente vai falar sobre essa perda aí nos próximos vídeos, mas é importante estar atento porque esse veículo é o que ancora, né, o sonho. Ele vai para a liberdade com o carro vermelho. E aí ele perde, depois de perder a visão, né, e depois de ir ali no mercado, fazer suas, né, exercitar suas escolhas, ele se atrapalha. Ou seja, o sonho está mostrando que nesse empoderamento ele não foi tão bem assim. Nesse empoderamento ele se complicou um pouquinho. Ele perdeu o veículo que ajuda ele a sair de um estado para outro, de um lugar para outro, de uma situação para outra. Ele perde alguma coisa, ele perde o veículo. Bom, a gente volta. Eu vou chamar esse sonho aqui de carro vermelho, tá? E aí a gente vai tendo as outras partes, que é do Guga, né? Então vamos colocar carro vermelho e Guga, tá bom? Obrigada pela sua participação aqui. Tchau!